Urgente. TSE decide por unanimidade excluir o STF e as Forças Armadas da lista de entidades que fiscalizam as eleições. Supremo Tribunal Federal também foi retirado da lista. O Supremo Tribunal Eleitoral decidiu por unanimidade retirar as Forças Armadas da lista de entidades fiscalizadoras do processo eleitoral. As entidades fiscalizadoras são aquelas autorizadas, por exemplo, a ter acesso aos sistemas eleitorais desenvolvidos pelo tribunal e ao código-fonte, um conjunto de linhas de programação de um software com as instruções para que o sistema funcione. Esse acesso é feito sempre no período de um ano antes do primeiro turno das eleições e tem como objetivo fiscalizar e auditar o sistema eleitoral. Até então, a resolução que tratava do tema previa, além de participação das Forças Armadas, a atuação de partidos políticos, federações e coligações da OAB, Ministério Público, Congresso Nacional, Controladoria Geral da União, Polícia Federal, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, entidades de classe, entidades sem fins lucrativos que atuam na fiscalização e transparência da gestão pública. Agora, as Forças Armadas estão fora dessa lista, assim como o Supremo Tribunal Federal. A mudança ocorre após as eleições de 2022, em que o Ministério da Defesa, fazendo coro ao então presidente Jair Bolsonaro, adotou uma posição que sugeria dúvidas sobre a segurança do processo eleitoral. Depois, os militares entregaram o relatório ao TSE que pretendia ser uma avaliação própria da defesa, mas que não apontou nenhuma irregularidade. A posição do Ministério da Defesa, sugerindo dúvidas sobre a isenção das urnas, divergiu de todas as demais entidades fiscalizadoras nacionais e internacionais. Essas entidades foram unânimes em comprovar que a urna eletrônica é segura e que as eleições foram limpas. O relatório da defesa foi algo inédito nas eleições de 2022, criado após a pressão do então presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro, que insistiu pela participação das Forças Armadas como entidades. Chamo agora a julgamento a instrução 060747, Brasília, Distrito Federal, de minha relatoria. Aqui é a proposta de alteração da resolução 23.673 de 2021, que regulamenta os procedimentos de fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação. Em sessão anterior, até retirei de pauta para acrescentar sugestões da eminente ministra Carmen Lúcia a essa resolução. São duas alterações importantes. Aqui, todos se recordam, essa resolução 23.673 é aquela que disciplina a fiscalização, auditoria durante as eleições de todo o sistema eletrônico de votação. A primeira alteração que proponho é a atualização do rol das entidades fiscalizadoras. Eu proponho aqui a supressão de dois incisos, os incisos 5º e 13º do artigo 6º da resolução, citada resolução. A primeira supressão é em relação à definição nesse rol de entidades fiscalizadoras do Supremo Tribunal Federal. Não me parece ser concentrando com a competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, como órgão máximo do Poder Judiciário, guardião da Constituição e como órgão competente para eventuais recursos e ações propostas a partir das decisões do Tribunal Superior Eleitoral, que faça parte, com inúmeras outras entidades, do rol de entidades fiscalizadoras do sistema eletrônico de votação. Além do mais, o próprio Tribunal Superior Eleitoral já possui nos seus quadros 3 dos ministros do Supremo
Tribunal Federal. Tanto que nas eleições passadas, já em conversa com o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, a presidente do Supremo Tribunal Federal, o Supremo nem indicou alguém para fazer parte desse rol de entidades fiscalizadoras, porque o Supremo, em verdade, acaba analisando o próprio sistema eleitoral, o cumprimento das eleições, a todas as regras constitucionais. Então, essa é a primeira supressão. Da mesma maneira, entendo que não se mostrou necessário, razoável e eficiente a participação das Forças Armadas no rol de entidades fiscalizadoras do Sistema Eletrônico de Votação e também na Comissão de Transparência Eleitoral. Se demonstrou, como todos pudemos verificar, ser absolutamente incompatível com as funções constitucionais e legais das Forças Armadas estar também no rol das entidades fiscalizadoras. O importante, e aí sim imprescindível auxílio e constante parceria das Forças Armadas com a Justiça Eleitoral permanecerá. Permanecerá nas atividades que realmente são as atividades que as Forças Armadas, histórica e tradicionalmente, sempre realizaram numa grande parceria com a Justiça Eleitoral para a segurança dos eleitores, dos locais de votação, além do imprescindível apoio logístico que as Forças Armadas dão com a realização de transporte de urnas eletrônicas, pessoas e materiais, principalmente nos locais de difícil acesso. Há locais em vários estados, na Amazônia legal, que as eleições só são possíveis graças ao apoio das Forças Armadas, e as Forças Armadas sempre colaboraram com o Tribunal Superior Eleitoral e com a Justiça Eleitoral. Essa ampliação das Forças Armadas no rol de entidades fiscalizadoras realmente não se mostrou nem compatível com as suas funções constitucionais, nem razoável e eficiente. Vamos manter aqui as Forças Armadas no rol de atribuições legais, constitucionais, dentro do apoio logístico e de segurança que sempre forneceu às eleições. As considerações que me parecem importantes, proponho, portanto, a aprovação da minuta da resolução apresentada, que já distribuí aos eminentes colegas. Há alguma divergência? Então, a resolução aprovada por unanimidade.